Meus amigos, bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade à conselheira, porque não é todo dia que um Tribunal de Contas no Brasil, nós temos 4 tipos de Tribunais de Contas no Brasil, né? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Isso eu aprendi recentemente, não tinha esse nível de informação. É muito difícil o Tribunal de Contas oferecer esse tipo de produto para o jurisdicionado, porque todo mundo só tem aquela ideia de que o Tribunal de Contas é aquele fantasma que quando aparece todo mundo, pelo menos as pessoas que não se preocupam com o bom trato da coisa pública, né, querem correr. Evidentemente, eu tenho certeza que não é o caso dos senhores. O simples fato dos senhores estarem aqui... Positivo. Então, foi pedido para eu falar mais próximo aqui, agora sim. Então, como eu ia dizendo, o Tribunal de Contas, ele está oferecendo esse tipo de curso para aprimorar para os jurisdicionados a sua prestação de contas e até mesmo a prestação do serviço público. Me foi confiada a missão de passar para os senhores e para os colegas do interior técnica legislativa e processo legislativo. Como na divisão de horários me foi confiado 1 hora para processo legislativo e 1 hora para introduzir direito administrativo para os senhores, para que os senhores pudessem entrar na disciplina licitações, já lembrando, né, aqueles princípios básicos de direito administrativo e de administração pública. Eu vou tentar ser sucinto e vou tentar comprimir nessa 1 hora que eu tenho o máximo de informações possíveis para que a gente possa trocar ideias aqui, informações, e todo mundo sair daqui um pouco com uma ideia de função legislativa e também com aquelas normas basilares, aquelas noções básicas de direito administrativo, certo? Eu quero chamar a atenção que nós não estamos sós aqui. Nós temos os colegas de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista também está aqui, né? Cantá, ou seja, todos os interiores aí, Pacaraima, Rorainópolis. Então, muitas vezes eu vou falar com os senhores aqui presencialmente e telepresencialmente também com os colegas que estão nos assistindo no interior. Já sei por 2 colegas que estão em auditoria no interior, que pelo menos 2 estão me vendo lá, que são os colegas Ronaldo e Auris Fran, que botaram a maior pilha nos vereadores de lá para assistirem também, pelo menos a minha parte, né, que é de processo legislativo que tem a ver com eles. Então, Jonas, vamos colocar? De antemão, enquanto ele coloca aí, eu queria alertar os senhores o seguinte, que com o passar do curso aqui, muito provavelmente, pode ser que isso aconteça, que a gente traga para os senhores uma opinião pessoal nossa acerca da interpretação da lei, certo? Mas isso não necessariamente significa a posição do tribunal. Os conselheiros, eles têm liberdade e autonomia para interpretar a lei de acordo com a convicção pessoal deles, certo? Nós de nenhuma forma nós vamos traduzir aqui, quando formos passar aos senhores uma opinião pessoal sobre um dispositivo de lei que é polêmico, não necessariamente se essa nossa posição é a posição do tribunal. Ok? Então, meu nome é Marlon, eu sou auditor fiscal de contas, e o que eu vou passar para os senhores é processos e técnicas legislativas, mais processos legislativos devido à exiguidade do tempo, né? E eu preciso dos senhores, eu já vi aqui que a maioria veio interessado em licitações, mas, no mínimo, vai ser produtivo para os senhores, mesmo que aqueles que vieram atrás de mais conhecimento em licitações, eu tenho certeza, ou espero, né, que vocês gostem da minha exposição. Eu sou o Marlon, tenho o colega Vitor, que vai dar licitações daqui a pouco, e amanhã o colega Antônio, que está com a esposa, ela se operou, ele não pôde vir hoje, mas amanhã é certo que ele vem, ele
Deu certeza. Ok? Pode passar. Bom, veja bem. Para que nós entendamos a função legislativa, a gente tem que ir lá para trás. Antes do Estado liberal, certo? Antigamente, como é que funcionava? O Estado, ele sempre teve, e ainda é assim, o Estado ele exerce as atribuições dele, basicamente, nas funções de legislar, administrar e julgar. Correto? Essa separação, antigamente não existia separação de funções. O governante, ele detinha todo esse poder nas mãos. Então, o que acontecia? Ele mesmo baixava as leis, ele mesmo executava as leis, como administrador público, governante, como era, né? Ou monarca, ou sei lá o quê. E eventual conflito acerca dessa interpretação da lei que ele mesmo fazia, ele mesmo julgava. Então, o que acontecia? Vamos dar um exemplo aqui. Ele baixava uma norma dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, todo mundo que planta e colhe mandioca tem que passar 20% para a administração pública. E aí, as pessoas eram obrigadas a executar, certo? E ele tinha aquelas pessoas, os fiscais que iam lá nas plantações e tudo mais, ver se o camarada estava colhendo aquele quantidade e estava repassando o quinto, né, os 20%, para o Estado. E aí o que acontecia quando o camarada resolvia descumprir? Certo? Sabe o que é isso, né? Então, cortava o pescoço. Certo? Então significa o quê? Que ele legislava, ele executava o que ele legislava, ou seja, ele baixava uma lei, ele mesmo executava, e ele mesmo julgava o eventual conflito decorrente dessa lei. Certo? Com o passar dos anos, resolveu-se, né, a noção de Estado foi se modernizando, e uns pensadores iluministas, justnaturalistas do século XVIII, resolveram pensar um pouquinho: olha, tudo na mão de uma pessoa só não funciona, entendeu? O camarada legisla, o camarada administra, e na eventualidade de alguém sair da linha que ele mesmo traçou, ele mesmo julgava. Então o poder ficou muito, vamos dizer assim, absoluto nas mãos de uma pessoa só. E aí as formas puras de governo, né, monarquia, democracia, poderiam se tornar formas impuras, tirania, oligarquia, certo? E para evitar isso daí, algumas pessoas, alguns pensadores do século XVIII, começaram a ter uma noção diferenciada de Estado. A gente precisa saber, meu interesse aqui, o interesse que eu quero passar para os senhores, é da função legislativa. É entender a função legislativa para que a gente possa entender o processo legislativo, como ele funciona modernamente, né? A gente tem que entender a noção de funções, olha. Mas funções não são todas as funções, não, porque aqui pode chegar de repente algum colega que tem um conhecimento melhor e dizer assim: olha, não, função não é isso, função é aquilo. Eu estou querendo passar para vocês função no contexto de atribuições do Estado. E eu trouxe ali o conceito do professor Eli Lopes de Meireles, que quem estudou direito administrativo não tem para onde correr. Conceitualmente falando, esse cidadão que morreu em 1990 deixou um legado conceitual maravilhoso em matéria de direito administrativo. Funções no conceito de atribuições do Estado são as várias etapas em que se desenvolve a atividade estatal. Compreendem o exercício do poder estatal e ocorre quando o Estado legisla, executa e julga. Tudo que você vê aí em relação à atribuição e exercício do poder estatal se resume a legislar, administrar ou executar e julgar. Ok? Pode passar. Como eu disse para vocês, quando começou uma era, vamos dizer assim, chamada Estado Liberal, um momento histórico chamado Estado Liberal, alguns pensadores tentaram raciocinar a norma, né? E raciocinar o poder. E aí veio primeiramente o John Locke, que foi o primeiro cara que pensou em dividir. Primeiro cidadão que pensou assim: pô, eu acho melhor dividir essa questão, porque é muito poder numa pessoa só e tudo mais. Mas como o John Locke era um cara justnaturalista
E ele pensava, uma das ideias dele era que o seguinte: o ser humano se resolve sem conflito. Ele simplesmente desprezou o judiciário, a função judicante, ele desprezou. E ele dividiu as funções do Estado em legislativo e executivo. Desprezou a função judiciária. Foi na obra O Espírito das Leis, de Montesquieu, que é aquele cidadão bonito que vocês estão vendo ali, ó. Vendo? Em 1748, ele sim, ele deixou um legado, dividiu, tripartiu o poder em três: legislativo, executivo e judiciário, como hoje a gente conhece. Para que vocês tenham uma ideia, antigamente não tinha Google, né? Em 1748 não tinha Google, não tinha internet, e o camarada conseguiu pensar uma coisa que deixou, nós estamos em 2013, com toda a internet aí, e a teoria dele vale para hoje ainda. Logicamente, a teoria se modernizou, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele dividiu em três os poderes do Estado. Ali embaixo, olha. Distinguiu as funções executivas, legislantes e judiciárias. O objetivo era o maior controle do poder estatal. Como eu disse para vocês, tudo na mão de uma pessoa só dá problema, correto? E a característica principal era dividir as funções em órgãos distintos, para que eles não se confundissem. E um fiscalizava o outro, certo? E o principal pressuposto para que isso desse certo é a independência e a harmonia entre eles. Um fiscalizava o outro sem relação de subordinação. Por que sem relação de subordinação? Porque aí vai corromper essa noção de divisão, certo? Não adianta nada dividir os poderes, dividir as funções, e um fiscaliza o outro sem havendo hierarquia entre eles. Porque aí, como é que eu vou permitir, eu sendo superior hierarquicamente, ou tendo como subordinado uma pessoa que quer me fiscalizar? Não existe isso. Então, os pressupostos principais eram independência e harmonia entre os poderes. Jonas, com a evolução da teoria, essa rigidez, ela foi amainada, foi diminuída. Por quê? Porque o legislativo só legisla, o executivo só administra e o judiciário só julga. Tá, e eu pergunto aos senhores, o judiciário funciona, não funciona? Para ele funcionar, ele precisa administrar o próprio orçamento dele, não precisa? Para ele administrar o próprio orçamento dele, tem que ter uma lei anterior que imponha regras para que ele administre aquele orçamento dele. Então, essas regras, elas têm que passar pelo legislativo, porque o legislativo faz regras, certo? Ótimo. Beleza. Como é que eu posso ter autonomia como judiciário, resolvedor de conflitos, se quem faz as leis que eu tenho que seguir como judiciário é o legislativo? Se por um acaso eu, julgando como judiciário, eu desagradar o poder legislativo, certo? Não tem condições, porque aí o legislativo iria se vingar, elaborando leis, entendeu? Que prejudicassem a autonomia do judiciário, vamos dizer assim. Então, com o passar dos anos, essa teoria de independência e harmonia, cada um com a sua função típica, foi diminuindo de forma tal que hoje o executivo também legisla e julga. O judiciário também legisla e executa, e o executivo também legisla e julga, o judiciário também executa e julga, e o judiciário também legisla e executa. E aí eu coloquei uns exemplos ali. Olha, o executivo também legisla através de decretos, cujo destinatário de decreto no executivo pode ser a coletividade. Exemplo, hoje, qual é o normativo que define o que é entorpecente no Brasil? Porque a lei, o Código Penal diz que é proibido traficar entorpecentes, certo? É proibido usar entorpecentes, portar entorpecentes. Mas o que é entorpecente? A norma que define o que é entorpecente é uma portaria do Ministério da Saúde. Portaria, veja bem.
Ou seja, se você for pego hoje numa micareta dessas aí, eu não sei como é que é o nome do carnaval daqui de Boa Vista, né? Se você for pego aí com uma substância, tenho certeza que nenhum de vocês vai ser pego aqui, mas se você for pego com alguma substância aí errada, certo? Que o Papa Francisco não vai gostar, tá? Como é que você vai ser enquadrado na lei? Você vai ser enquadrado na lei de entorpecentes, certo? Combinado com uma portaria do Ministério da Saúde. Então, você vê que o Poder Executivo, o Ministério da Saúde, está dentro da esfera, da esfera administrativa, certo? Do Poder Executivo Federal. Então, o Ministério da Saúde baixou uma portaria dizendo o que é entorpecente. Quem são os destinatários dessa portaria? Todos nós. Todos nós. Quem usar aquele tipo de entorpecente ou traficá-lo, certo? Vai pegar um tempinho de chachado, tá? O Poder Executivo também julga. O Poder Executivo hoje também julga. Eu coloquei ali o exemplo ali, ó, artigo 87 da Lei 8666, me utilizando da próxima palestra, que é do colega Vitor, já fiz esse caminho aí para ele. Coloca aí a 8666. Embaixo, aí. Olha aí, ó. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá garantir a ampla defesa, prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Sanção, quem aplica sanção julga. Não é só atividade jurisdicional não é só da atividade jurisdicional que sai sanção, que se produz julgamento, certo? Então, olha aí, ó, advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento e tal. Quer dizer, essa é uma norma que impõe restrição ao cidadão. Entendeu? Restrição de direito. Participar de licitação não pode por 2 anos e tudo mais. Já, irmão. Obrigado. Então, o que significa isso? Significa que o Executivo também está julgando e também está legislando, certo? O Legislativo também executa o seu próprio orçamento, como eu disse aqui, como uma forma de assegurar e manter a autonomia dele. E a independência. E também julga. Artigo 52 da Constituição Federal de 88. Puxa aí a Constituição Federal, irmão. Pode fechar essa 8666 depois. Então, 52, está vendo ali embaixo? Não, embaixo. Aí, ó. Compete privativamente ao Senado Federal. O Senado Federal está encartado no Poder Legislativo, não preciso nem dizer, né? Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República. Isso aí é um julgamento político, é verdade. Mas é julgamento. Entendeu? Obrigado, irmão. Abre aí a Constituição Estadual, por favor. Aí, Constituição do Estado de Roraima. Artigo 33, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. A mesma coisa, processar e julgar o governador do Estado nos crimes definidos ali, ó. Nos crimes da mesma natureza, tal. Tá? Então, quer dizer, hoje a função moderna, as funções de Estado modernas, elas são exercidas tanto por executivo, quanto por legislativo, quanto por judiciário. Mas isso não descaracterizou o sistema, não descaracterizou aquela noção de tripartição dos poderes. O legislativo, a função típica do legislativo, a função primordial do legislativo é legislar. Ele existe para isso. E também fiscalizar, né, conselheiro? O legislativo também fiscaliza com o apoio do Tribunal de Contas. Tá? A função primordial do judiciário é julgar, mas ele também administra seu próprio orçamento e também legisla normas internas ali de interesse deles. E a função do executivo é administrar o orçamento e tudo mais, o bem comum, certo? Mas, primordialmente, o que aconteceu com essa teoria? Para que, de acordo com os anos, com o passar dos anos, o legislativo foi ficando muito forte. O legislativo ficou tão forte que até hoje, quando há um golpe de Estado, qual é uma das primeiras providências da pessoa que deu o golpe? Ele quer fechar o Congresso. Entendeu? Não sei se vocês já repararam isso daí, que uma das primeiras situações, no golpe de 64, golpe não, na Revolução de 64, pode ter alguém aqui que seja favorável aos militares, né? Na Revolução de 64, a primeira coisa que eles fizeram foi calar, ou então diminuir as atribuições
do Congresso Nacional. Para vocês verem como até hoje o Legislativo ele dispõe de uma força tremenda. O Legislativo, é de lá que saem as leis, os preceitos que todos têm que seguir. Então, realmente, é um poder, né, um poder muito, muito poderoso, vamos dizer assim. Pode passar, Jonas. Eu trouxe aqui um excerto do que pensa o Celso Ribeiro Bastos, que é um constitucionalista formidável. Ele diz o seguinte, olha, excetuando-se as funções atípicas contempladas na lei fundamental, o princípio da separação tem por escopo não permitir que um dos poderes se arrogue o direito de interferir nas competências alheias. Isso não significa dizer que não haja compartilhamento de funções, tá? Mas um não pode se meter na função típica do outro, certo? Hoje o Poder Judiciário ele tem muita restrição para julgar o mérito administrativo. Um exemplo, uma sanção administrativa disciplinar. Um servidor foi demitido do cargo público porque se valeu, teve proveito e tal. Excetuando-se as questões formais, obediência estrita à lei no processo que ele respondeu administrativamente, o mérito da justiça da penalidade ou não, o judiciário ele não se mete. O judiciário está ali, apesar de estar na Constituição que o judiciário não irá se imiscuir de apreciar as questões de lesões de ameaça, lesões ou ameaças a direito, mas a questão meritória da administração, a justiça ou injustiça das decisões administrativas não lhe cabe apreciar, certo? Vamos lá. É isso que eu estava falando. A supremacia histórica do Legislativo, ele dirigia a atuação do Executivo e do Judiciário e fazia as leis que os outros executavam. A principal razão do declínio, de acordo com os anos do Legislativo, ele foi declinando. O poder do Legislativo foi diminuindo aos poucos. Por que foi diminuindo? Por vários fatores. O principal eu coloquei ali, ó. A ascensão do Executivo, não é nada ali. Sufrágio universal. A participação das massas fez o seguinte, ela dividiu o próprio Legislativo em grupos. Aí hoje você vê um Tiririca, vê um Romário, Bebeto, né? Só gente talhada para exercer a função. Não é verdade? Essa ascensão do Executivo se deu dessa forma, pelo enfraquecimento do Poder Legislativo. Lá dentro do Poder Legislativo começou a ser dividido em grupos. Entendeu? Em grupos políticos, pequenos grupos políticos, cada um com seu interesse, querendo beneficiar sua comunidade, ou se beneficiar, sei lá. Entendeu? E isso fez com que o Legislativo não tivesse mais aquela unidade que tinha antigamente. Além disso, o que aconteceu? O próprio Legislativo, algumas coisas, eles querendo se livrar, né, de algumas atividades que lhe eram estranhas realmente, ele foi passando para o Executivo. A partir de agora o Executivo pode baixar decretos-lei, por exemplo, que antigamente, né, nas Constituições anteriores. E isso aí foi enfraquecendo o Legislativo e foi fazendo com que o Executivo ascendesse. Mas o principal mesmo foi passar a permitir a interferência do Executivo nas funções legislativas típicas. O Executivo hoje participa do processo legislativo. O Judiciário também, mas bem em menor quantidade. Mas o Executivo, sim. Ele é reservado ao Executivo. Os principais normativos legais hoje saem do Executivo. Certo? E na Constituição Federal vem dizendo lá quais são as matérias que são reservadas à iniciativa do Executivo. Não obstante a isso, o Executivo também passou isso até foi anterior, passou a ter o poder de encerrar o processo legislativo. Ele deflagra em vários tipos de lei, e em todos eles, em quase todas as espécies normativas, ele encerra através da sanção ou através do veto, que a gente vai ver daqui a pouco. O poder de sanção ao veto veio até antes, né? Mas essa questão de sanção-veto é derrubada pelo Legislativo, então é um negócio meio ainda fraco, vamos dizer assim.
O que é mais importante é que ele hoje, ele deflagra e encerra o processo legislativo de diversas leis. Certo? E isso realmente enfraqueceu o legislativo e fez com que ascendesse o executivo. Tá? Jonas. E aí já estamos chegando no que a gente se propôs a trazer para os senhores. O poder, a função legislativa nos municípios. A elaboração das leis e o município. Existe um modelo que veio na Constituição, que as constituições, em regra, elas trazem princípios gerais, né, de normativas que devem ser seguidos por todo o território nacional. Na Constituição de 67, no artigo 13, vinha lá um dispositivo que dizia o seguinte, que o processo legislativo da União deveria ser seguido pelos estados e municípios. Mais ou menos assim, a redação não é exatamente essa que eu estou falando, mas mais ou menos assim vinha na Constituição de 67 esse dispositivo. Na Constituição de 88 não veio. Não veio nenhum dispositivo que impunha obrigatoriedade expressa aos demais entes da federação, estados membros, Distrito Federal e os municípios, de seguir aquele modelo que foi imposto para a União. O modelo de processo legislativo que foi imposto para a União. Mas, e aí isso daí suscitou discussões doutrinárias diversas. Uma parte da doutrina, uma boa parcela, até um pessoal bastante talhado, né, defendia o seguinte: olha, o município tem ampla liberdade, os estados têm ampla liberdade. A Constituição deu a eles o poder de autogoverno. E autogoverno significa elaborar suas leis da forma que melhor lhes convier. Certo? Mas a parcela da doutrina que acabou se sobrepujando foi a parcela que diz, não, a União dos Estados Federados, certo? União indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Eles fazem parte da União também. Então, as regras que valem para o poder legislativo da União, as regras de processo legislativo, têm que simetricamente ser também obedecidos pelos estados e municípios. Por quê? Porque, como está escrito ali, o princípio da supremacia da Constituição, a Constituição é o fundamento de validade para todas as espécies normativas do Brasil, tanto espécie normativa em nível federal, quanto estadual e municipal. Isso redundou, essa discussão, por óbvio, foi parar no Supremo, né? E aí, a jurisprudência dominante hoje do Supremo, que começou com essa ação direta de inconstitucionalidade número 822, eles decidiram pelo princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Aquilo que ocorre no poder no processo legislativo federal tem que ser seguido pelo processo legislativo dos demais entes da federação. Ali a ementa, processo legislativo, tendência da jurisprudência do STF no sentido de observância compulsória pelos Estados-membros das linhas básicas do modelo federal do processo legislativo, em particular as que dizem com as hipóteses de iniciativa reservada e com os limites do poder de emenda parlamentar. Ainda tem um outro que é a especialidade das leis complementares, que depois a gente vai dar uma palavrinha sobre isso. Pode passar, Jonas. E aí, olha... E aí a gente chega no processo legislativo nos municípios. O município, como dito ali, é a mais sólida instituição política existente no Brasil. Por quê? Porque o município nasce de uma vila, ao redor de uma igreja, vamos dizer assim, porque geralmente aqui chegavam os jesuítas, né? Já colocava ali uma igrejinha, uma praça, né? Todo interior que você for, se não tiver uma igreja e uma praça, está tudo errado, né? Então, aquele vilarejozinho ali ia crescendo ao redor de alguma coisa, lá no Amazonas, de onde eu venho, cresce município até por causa de uma balsa que faz uma travessia, entendeu? De um ponto, de Manaus para algum outro ponto. Aí, tem um... Tudo bem? Né? Pois é. Manaus liga ao município mais distante, tem uma balsazinha que tem que atravessar um riozinho ali, ao redor daquilo cresceu o município. Porque a balsa tem que funcionar, porque ali tem que ter um mercadinho, tem que ter... Então,
foi crescendo, então tem município lá que foi criado, surgiu disso daí. Tá? Então, a instituição município, ela é uma das mais sólidas, por quê? Porque ela sobreviveu, meu amigo, a todo momento histórico brasileiro. Você vê que já teve província, já teve lugar, não sei o quê. Estado, nem sempre Estado foi Estado. Estado que eu digo, tipo Estado de Roraima. O Estado de Roraima era território e tal, mas tinha município aqui. Entendeu? Então, o município em si, ele é uma das instituições, ou, na minha opinião, a instituição mais sólida existente no Brasil. Tá? E, nesse contexto, é importante entender a autonomia municipal nos dias de hoje. O que é autonomia? É poder de autogoverno dentro dos limites constitucionais. E essa autonomia dos municípios está na Constituição Federal. Se você fizer um cotejo entre o artigo 1º, que eu trouxe ali, ó, o artigo 18, e mais os artigos 29, 30, 34 da Constituição ali, ó, o cotejo, a sistematização de todos esses dispositivos constitucionais, de lá você tira que o município é autônomo, certo? E ele vem expressamente, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. O município faz parte da Federação Brasileira, tá? Existe também uma discussão sobre isso. Se o município fazia parte, porque o modelo federativo, eu não vou entrar bem nessa questão, mas o modelo federativo, por excelência, ele contempla só estados. No Brasil é diferente. Estado, Distrito Federal e municípios. Então o município faz parte da nossa federação. Artigo 18º. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Tá? Então, não há a menor sombra de dúvida que, como o município se autogoverna, e como está na Constituição, que ele é autônomo, ele realmente goza de autonomia para se autogovernar. Competência legislativa municipal. Basicamente, são duas as competências do município para legislar. Suplementar as normas gerais federais da União, certo? E legislar sobre assuntos de interesse local. Eu acho que eu não trouxe essa parte desse trecho da Constituição. Eu não trouxe. Mas, importante saber o que é interesse local, que traz para o município o direito, vamos dizer assim, o poder de legislar. Eu trouxe dois conceitos do Michel Temer, que é o nosso vice-presidente da República, que é um constitucionalista formidável também. Não sei se vocês tinham esse conhecimento. O Michel Temer diz que interesse local é tudo o que disser respeito com a administração local. E o Eli Lopes Meireles, que eu já ofereci louros a ele aqui, por ser um administrativista também formidável, ele diz que interesse local são situações concretas que aproveitam predominantemente a administração local. Disso vocês podem ter certeza que não é só o município que elabora legislações de interesse local. A predominância da legislação de interesse local realmente é do município. Mas a União também legisla sobre assuntos de interesse local. O Estado também legisla sobre assuntos de interesse local. Por quê? Porque uma escola, um posto de saúde ou um hospital não é de interesse só local. Interesse amplo, correto? Interesse é de todos ali, e não só interesse local. Pode passar. Chegamos no processo legislativo. Vamos entender aqui o que é o processo legislativo e trazê-lo ao município, né, ao ente que nos interessa. O processo legislativo é o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a formação de normas de direito. Na verdade, a sucessão ordenada de atos dentro do órgão legislativo que faz com que se produzam normas de interesse geral ou destinadas a regulamentar determinado tema, certo? Quais são os produtos do processo legislativo, no caso dos municípios? A emenda à lei orgânica municipal, a lei complementar, o decreto legislativo, tem município que tem lei delegada, as resoluções, não sei se eu já falei,
e as leis ordinárias, que é o que mais sai, né? O produto que mais sai é a lei ordinária. Emenda à Lei Orgânica Municipal. É o ato parlamentar legislativo, isso aí eu escrevi para os senhores, até porque esse material vai ficar disponível, né, conselheira? Então, interessante, achei interessante vocês terem acesso a esses conceitos, né? É o ato parlamentar legislativo destinado a emendar a Lei Orgânica Municipal, tendo sua tramitação prevista na Constituição Federal, devendo ser votado em 2 turnos e para sua aprovação maioria qualificada, igualmente determinada pela legislação. O Jonas, abre a Constituição Federal, por gentileza. A Lei Orgânica Municipal, ela é a Constituição do município. A União tem a Constituição Federal, serve para a União, e o município faz parte da União. A Constituição Estadual, ela nos vincula, também como nós munícipes, né, nos vincula. Então, nós estamos hoje adstritos às regras de norma, as regras constitucionais previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, certo? Que é a Constituição do município. Vai baixando aí, Jonas, por favor. Olha só. Olha o produto. Aí, Jonas. Olha o produto do processo legislativo federal. Sobe só um pouquinho. Aí. Ó, emendas à Constituição, que lá no município são as emendas à Lei Orgânica. Leis complementares, que lá também tem, leis ordinárias também tem lá. Leis delegadas. Naquele exemplo que eu trouxe para vocês, aquela ali é uma lei orgânica de um município que eu não vou citar, porque daqui a pouco eu vou, vamos dizer assim, vou meter o sarrafo nessa lei orgânica que trouxe uma impropriedade que eles consertaram em 2010 agora. Medidas provisórias que não tem na lei orgânica, decretos legislativos e resoluções que toda lei orgânica traz, porque isso aí são espécies normativas que são necessárias para o legislativo se organizar, né? Então, lei orgânica, bota município X lá, aquela lei orgânica lá. Não, outro arquivo. Município X, acho que eu coloquei aí. Aí, esse daí. Olha só. Isso aqui é uma lei orgânica de um município aí, daqui de Roraima. Como eu disse, eu não quis, né, não quis nominar qual é o município. O processo legislativo municipal deste município aí compreende emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Eu tenho o maior receio de virar de costas aqui para vocês, porque quando eu dava aula de matemática em 2003, uma vez eu fui virar de costas e o pessoal foi saindo aos poucos. Matemática é muito chato, né? E quando eu virei de frente, tinha uma moça lá no final e ela perguntou: professor, posso sair? Aí eu fiquei traumatizado, eu fico toda hora olhando aqui. Então, meu povo, deu para perceber que as espécies normativas elas são parecidas. A lei orgânica não pode inovar numa espécie normativa que não existe no processo legislativo federal. Tá? Volta lá para o slide, por favor. Obrigado. Aí vamos lá, olha. A emenda à lei orgânica, como eu já citei, é que ela serve para modificar a Constituição do município, que é a lei orgânica. A lei complementar, eu vou ditar aqui para os senhores, mas eu sei que o senhor sabe ler, hein? Mas eu vou ditar porque para a gente poder conversar sobre pontos específicos. É o ato parlamentar legislativo destinado a regular complementarmente matérias constitucionais ou das leis orgânicas municipais. Algumas leis orgânicas prevêem matérias objetos de lei complementar. Sua aprovação requer maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Vejam só que interessante. Eu não vou nem abrir para a gente percorrer essa lei orgânica que eu peguei aqui de algum município aqui de Roraima. Mas, interessante, a lei complementar ela serve como um intermédio, vamos dizer assim, entre a emenda à lei orgânica e a lei ordinária. A lei ordinária, com qualquer quórum simples, é aprovada. Tem algumas matérias que são especiais, merecem tratamento especial, tipo Código Tributário. Certo? O Código Tributário precisa ser forte, precisa ser consolidado. Não pode ser passível de modificação facilmente. Certo? Por quê? Porque ele impõe
aos administrados, né, que somos todos nós, determinadas restrições de caráter, sai dinheiro do nosso bolso, vamos dizer assim, entendeu? E aí, determinadas matérias, por exemplo, que atingem interesses de empresários e tal, né, de determinadas categorias econômicas, estão abrangidos ali, no Código Tributário. E para dar um caráter de maior consolidação do Código Tributário, ele é disciplinado em lei complementar. A lei orgânica do município que eu peguei aqui, simplesmente não traz quórum de maioria absoluta para a lei complementar. Muito embora ela traga, são objetos de lei complementar, Código Tributário, não sei o quê. O que adianta? Não adianta nada. Adianta reservar essa matéria de Código Tributário, a lei complementar, se a lei complementar e a lei ordinária têm a mesma tramitação? Não adiantou de nada. Por isso que eu não trouxe aqui qual é o nome do município. Passa aí, Jonas. Lei ordinária, destinada a regular assuntos gerais, excluídas as matérias pertinentes à legislação complementar e as concernentes a competências do Poder Legislativo. Vocês estão vendo aí, ó. A lei ordinária trata de tudo, menos de lei complementar. Certo? Em linha geral, e as concernentes à competência do Poder Legislativo. Ou seja, na verdade não é nem competências ali, são as questões de normativos internos, resoluções e decretos, que isso aí é reservado a decreto legislativo e resoluções. Né? Em linha geral, são aprovados por maioria simples, com exceções previstas em cada lei orgânica e regimento interno. Realmente pode vir aí uma lei ordinária que pode exigir um quórum qualificado em virtude da especialidade do que é tratado na lei. Tipo o plano diretor, por exemplo. O plano diretor, ele vai dizer em que parte do município você pode exercer determinada atividade. Por exemplo, parte industrial, parte residencial. No local residencial, você pode meter ali uma indústria que faz barulho, que polui? Não pode. E é o plano diretor que diz onde geograficamente, vamos dizer assim, em cada lugar do município que está reservado esse tipo de atividade. Outro exemplo, você pode meter aí um boteco, um bar extremamente barulhento numa área tipicamente residencial? Não pode. Ou ao menos não poderia, né? Às vezes tem igrejas aí que fazem mais barulho, mas em regra, o plano diretor, ele traz esse tipo de disciplina, de você dividir geograficamente o município em zonas nas quais você pode ou não pode exercer determinadas atividades. Por ser uma matéria bem específica, o plano diretor ele é reservado geralmente nessa lei orgânica do município que eu chamei de X aqui, vem reservado o plano diretor ali para quórum qualificado. Daqui a pouco a gente vê essa questão, o que é maioria simples, maioria absoluta e qualificada. Falei da lei ordinária, lei delegada. É o ato parlamentar legislativo elaborado e editado pelo chefe do Executivo. Vocês estão vendo aqui que a função legislativa, que é típica do Poder Legislativo, aqui é uma demonstração, na lei delegada, de enfraquecimento do Poder Legislativo, de passando o que é típico dele para que o Executivo exerça, né, que é a função legislativa. Então, a lei delegada, ela é sob delegação expressa por resolução do Poder Legislativo, não se aplica, neste caso, as matérias de competência privativa do Poder Legislativo, as reservadas à legislação complementar, está vendo? A lei complementar também tem esse viés aí de especialidade, de não permitir delegação. Aquela matéria que é reservada à lei complementar, ela não pode ser objeto de delegação para o Poder Executivo. As reservadas à legislação complementar, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos, além de outros disciplinados pela legislação federal. Sua aprovação se dá pela maioria simples. Ok? Vamos passando. Jonas. Aí o decreto legislativo e a resolução. O decreto legislativo é o ato parlamentar destinado a regular matéria de competência privativa do Poder Legislativo e que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção
do chefe do Poder Executivo, cuja promulgação compete ao presidente do Legislativo e são disciplinados por regimento interno. Toda casa legislativa, ela tem que ter um regime. E esse regime geralmente vem no regimento interno. Lá é que estão disciplinadas as normas de interesse interno da casa. Como que vai tramitar um projeto de lei lá, certo? Geralmente o regimento interno, ele traz tudo isso, mas o regimento interno não pode conflitar com as normas previstas na Constituição Federal e nem na Constituição Estadual. Digo regimento interno de câmaras e municipais, ok? E a resolução, ato parlamentar destinado a regular assuntos de economia interna, já falei isso? Não, né? Não. Do Poder Legislativo, de caráter político, processual ou legislativo, ou quando a Casa Legislativa deva se pronunciar em casos ou assuntos determinados que exigem um posicionamento. Vocês viram lá que a lei delegada, a autorização para legislar, para o Executivo, né, baixar uma lei delegada, ela é por resolução. Então, essa autorização é uma das matérias dispostas em resolução. Ô, Jonas, vou passar. Aí vem as fases da tramitação do processo legislativo. Vocês sabem que uma emenda à lei orgânica, ela vem através de uma proposta de emenda à lei orgânica. Uma lei, ela começa com um projeto de lei, certo? E muitas vezes, devido à matéria disposta ali, no caso dos projetos de lei, se reserva determinado poder de iniciativa. Então, algumas questões, elas só podem iniciar o projeto de lei que trata de algumas situações específicas para nós, destinatários da norma, elas só podem se iniciar por intermédio da atividade inicial de determinada pessoa. Essa pessoa, geralmente, no caso federal, o presidente da República, certo? No caso estadual, o governador do estado, e nos municípios, o prefeito municipal. O Jonas, abre a Constituição, por favor. Constituição Federal. Eu acho que é outra. Não, essa daí pode fechar, inclusive. Essa daí que eu já... Constituição Federal. Aí. Essa aí. Fecha isso aí, Jonas. Não, essa é a Lei 8666. Aí, Constituição Federal. Dá uma descidinha lá, Jonas, no artigo 59. Aí, 60, vamos lá para o 60. Vamos lá, aqui, ó. Das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e etc. Aí vem aqui no parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas e disponham sobre... Baixa aí, Jonas, um pouquinho. Criação de cargos, empregos, funções, organização administrativa, servidores públicos da União, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública, não é em relação ao orçamento do Ministério Público, hein? É a organização... Jonas, tu me fez me perder aqui, peraí. Não vão embora, hein, por favor. Ali, ó, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Só organização. Só como é que ele vai funcionar. Como ele... procuradores, quantidade de procuradores e quantidade de promotorias e tal. Mas a administração do Ministério Público, orçamento e tudo mais, isso aí é o Ministério Público mesmo que tem essa iniciativa. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Agora é o seguinte... Passa lá na Constituição Estadual, só para a gente dar uma passadinha, para vocês entenderem que o processo legislativo que está na Constituição Federal, ele é obedecido à risca, ou deveria ser, pela Constituição do Estado e pelas leis orgânicas dos municípios. Tá? Vai descendo aí, Jonas.
Por favor, meu querido. Mais um pouquinho. Ó. Não, pode descer mais aqui. Rapaz, tá... Bom, sobe mais, Jonas, por favor, que passou um pouquinho ali. De qualquer forma, abre a lei orgânica que eu quero ir logo na parte aqui, como pela o adiantado do tempo, né, conselheira? A gente vai logo para o que eu quero falar para vocês aqui. Vai descendo, Jonas. Aí, olha só. Artigo 43 da lei orgânica aqui. Só para a gente pontuar a questão da simetria que se tem que ter entre o processo legislativo federal e o processo legislativo dos demais entes. Na lei orgânica desse município aí, ela dizia o seguinte: a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Aí tinha lá, ó, redação anterior, tá, até 2010. De 2/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Agora, Jonas, por favor, abre o artigo 60 da Constituição. Não fecha não, aí, só diminui. É. Constituição Federal, lá em cima aí. Olha só, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3. Vocês repararam a diferença? A lei orgânica desse município dizia o seguinte, que poderia ser emendada mediante proposta de 2/3 na lei orgânica. Na Constituição está 1/3. O que acontece com isso aí? Isso é uma inconstitucionalidade. Eu procurei, a gente tem um problema aqui com relação à jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui, eu não consegui achar. Então eu presumi que não há. Não houve nenhum questionamento acerca desse dispositivo. Eles modificaram porque muito provavelmente chegou uma leva de procuradores municipais bons, entendeu? Que detectaram, uma leva que detectou o problema, entendeu? E mediante uma emenda à lei orgânica, alterou esse dispositivo. Volta lá na lei orgânica, por favor. Está vendo ali, ó? A emenda à lei orgânica número 017, 17 de dezembro de 2010, no apagar das luzes do ano de 2010, trouxe constitucionalidade, trouxe característica de constitucionalidade a esse dispositivo, que era 2/3. Ou seja, eles estavam pedindo, exigindo um quórum. A exigência era maior do que a Constituição Federal dispunha. Exigência de 2/3, quando na verdade a Constituição Federal dizia 1/3 para a Constituição. E aqui tinha 2/3 para mudar a lei orgânica. Então ficou 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, no caso lá, que é o Legislativo Federal, ele é bicameral, tem Senado e tem Câmara dos Deputados. Essas normas federais, elas todas preveem, essas normas todas preveem o legislativo bicameral. O processo que os municípios têm que fazer para trazer essas regras para a realidade do município é simplesmente esquecer que essa realidade bicameral do Poder Legislativo Federal. Eles têm que trazer, olha, esquece que tem bicameral e aqui é só Câmara Municipal, é só uma casa legislativa. Então, eu trago as regras de lá, fazendo essa exclusão. Por isso que o nome do processo que se traz, esse processo de você utilizar as regras federais em nível municipal, é o processo de simetria e de exclusão. Simetria por quê? Porque eu vou fazer simetricamente. Aquilo que tem lá, eu vou fazer aqui. E como é que é isso? Se lá é bicameral e aqui é unicameral. Eu vou fazer a exclusão. Aquela regra que prevê 2 casas legislativas, eu coloco uma casa só e pronto. Ok? Jonas, vai passando aí, desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá. Falamos de iniciativa, né? Agora volta no slide lá, Jonas, por favor. Eu não tive outra forma de apresentar para os senhores, senão com abrindo arquivos diferentes. Porque se eu fosse colocar a Constituição no slide, ia ficar um negócio esquisito, né? Então a gente precisava fazer alusão à Constituição Federal, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica. Não tive como fazer dessa forma. Então,
Vocês desculpem aí de eventuais probleminhas acerca dessa sistemática. Olha, a apreciação do projeto. Como eu já falei, princípio da simetria e da exclusão ou da obediência simétrica do modelo federal. A apreciação compreende a análise técnica, que são dos órgãos técnicos, da Procuradoria da Câmara. Ela, primeiramente, existe uma comissão de Constituição e Justiça, ou comissão de Justiça e Redação, de Legislação, exatamente. Quando o projeto de lei ele é recepcionado, ele passa obrigatoriamente por esse crivo, para saber se tem alguma inconstitucionalidade, para saber se a matéria ela é reservada àquele tipo de lei que o projeto se propõe a se transformar, né? E também verifica alguma inconsistência, erro gráfico, erro técnico e tudo mais. Por isso que é Justiça e Redação, né? Comissão de Justiça e Redação, geralmente é assim. Depois é submetido às emendas parlamentares, os parlamentares, eu quero colocar tal coisa nessa lei, eu quero acrescentar um parágrafo, eu quero retirar esse inciso, essas coisas assim, né? Modificar e tudo mais. E aí vai para a discussão, e aí a discussão eu vou voltar ali na questão da maioria. Existem 3 tipos de maioria para que você possa aprovar uma espécie normativa. A maioria simples, que toda lei, tem muito vereador que, para fazer produção, né, o camarada vai lá, olha, eu quero colocar o nome daquela rua, o nome do pai do prefeito, certo? Então eu faço um projeto de lei, certo? Modificando o nome daquela rua, ou colocando o nome da rua, ou abrir uma rua, sei lá, no bairro tal, eu quero colocar a dona fulana, que foi a mãe do prefeito. E aí ele faz o projeto de lei, aquilo ali, maioria simples, não é matéria reservada a nenhum tipo especial de lei, e a maioria simples geralmente aprova. O que é maioria simples? Maioria simples é o seguinte, vamos supor uma Câmara que tem 15 vereadores. No dia lá, foram 8 votar, bastam 5. Se 5 aprovarem, acabou, certo? É a metade mais um, geralmente, eu não gosto de falar metade mais um não, mas nesse caso até cabe. É a metade mais um, né? Maioria simples. O que é maioria absoluta? Maioria absoluta é o seguinte, nessa mesma Casa Legislativa que tem 15, se forem, qual é a metade de 15? 7,5. Logicamente, jamais vai aparecer ali 7,5 vereadores. Você não tem meio vereador, por mais que o cara seja baixinho, né? Então, ou tem 8 ou tem 7. Aí aparecem 8 sujeitos lá. 8 vereadores para votar naquele dia. Num projeto de lei que requer maioria absoluta. Vai ter que ter unanimidade dos presentes lá. Porque a maioria absoluta é a maioria dos componentes da Câmara. Pouco importa se forem no dia ou não. Entendeu aí? Ou seja, se tem 15, o projeto de lei que requer maioria absoluta, e geralmente as leis complementares, a gente viu ali, e está no artigo 69 da Constituição, no caso federal, que as leis complementares necessitam para sua aprovação a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. A maioria absoluta é metade de todos os componentes. Se tem 15, tem que ter 8 votos favoráveis. Se tem 24, acho que aqui na Câmara de Boa Vista, 21, né? Ah, tem 21, né? 21 precisa de 12, ou não? Alguém vota contra? Então, pronto, matemática, todo mundo está perfeito, né? Então, se tem 21 vereadores, na maioria absoluta precisa de 12. Na maioria simples, aqueles que forem, logicamente, tem que ter quórum, né? A Casa Legislativa geralmente vem assim, olha, não vai começar nenhuma discussão de lei aqui se não tiver, no mínimo, metade dos vereadores, metade dos componentes, né? Agora, se, por exemplo, tiver 12 no dia lá, e todos os 12, a unanimidade, podem aprovar uma matéria que é destinada à maioria absoluta, né? Que requer maioria absoluta. Maioria simples, bastam 7 daqueles 12 que estão lá. E a maioria qualificada, qual é? Maioria qualificada, ela geralmente vem escrito na própria lei orgânica que aquela matéria precisa de uma aprovação de maioria qualificada. Geralmente isso acontece com as emendas à lei orgânica. Coloca lá, por favor, a lei orgânica do município X, por gentileza. Deixa eu ver se a gente acha rapidinho aqui.
Ali, ó. A proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Aqui tem 21, certo? Então vamos dividir por 3, dá 14. Beleza? Não é isso? Não, desculpa, dá 7. É porque eu já estou pensando no resultado final. Eu fui professor de matemática. Hein? Pois é. Então, aí dá 7. Para aprovar uma lei que requer maioria absoluta aqui na Câmara de Boa Vista, conforme vocês estão me falando, eu acredito em vocês, é 14. Tem que ter 14 votos favoráveis. Se forem 17 vereadores e 3 espernearem e votarem contra, se 14 votarem favoravelmente, acabou. Entendeu? Então, a maioria qualificada se dá dessa forma. Eu falei maioria absoluta, não foi? Pô, me perdoem, maioria qualificada. A maioria absoluta, eu vou repetir lá, a gente já falou. Requer mais da metade dos componentes, e não dos presentes, dos componentes. A qualificada, geralmente está na lei o que é que precisa ali, ó. 2/3 dos membros da Câmara. Então, nas propostas de emenda... Acontece. Nas propostas de emenda à lei orgânica do município X aqui, desse município aí que a gente tomou por exemplo, é preciso a maioria qualificada, 2/3 ali. Pode passar lá no slide lá. Eu vou ter que dar uma corridinha, porque ainda tenho que iniciar o direito administrativo. E pode passar, Jonas, por favor? Bom, quando o projeto é aprovado ou rejeitado, quando o projeto é aprovado, ele é enviado para o Executivo, tá? E o Executivo tem um determinado prazo para aprovar, para sancionar, certo? O Executivo, ele aprovando, ele sancionando o projeto, ele volta para a Casa Legislativa para promulgação e publicação, tá? E o que acontece geralmente... O que muito acontecia, pelo menos no Amazonas, de onde eu venho, é que o governador ficava 4, 5 meses com aquele projeto ali, entendeu? E não sancionava. Existe uma situação chamada sanção tácita. A sanção tácita está disposta na Constituição Federal e vale para todos os demais entes. Passou de 15 dias, no 16º dia, considera-se sancionado aquele projeto. Aquilo ali é a sanção tácita. A diferença entre tácito e expresso, os senhores todos sabem. Expressa o que o cara pega e assina e tudo mais. E tácito é aquilo que ele deixou de fazer e aconteceu no silêncio dele, na omissão dele, tá? Então existe esse instituto da sanção tácita aí. Quando há a sanção tácita, o projeto ele volta obrigatoriamente para o Legislativo e lá eles promulgam e publicam de forma até impositiva, né? Bom, consequência da promulgação é a aptidão para ser publicado, tá? Ou seja, o Legislativo executou aquele projeto e ele virou lei. Mas tem que ser publicado, porque os destinatários da norma precisam saber que aquela norma existe. E eles vão saber através do quê? Da publicação, certo? E a publicação se dá geralmente em diário oficial, né? Geralmente não, perdão. Tem que se dar em diário oficial, perdão. Geralmente é complicado. Existe o Instituto da Vacatio Legis, que é o seguinte, é o tempo vago entre a publicação da lei e a efetiva entrada em vigor dela. Ela pode ser publicada hoje, mas diz assim, no último artigo lá, esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Esse é o período de vacatio legis ali. Geralmente acontece quando os cidadãos têm que se preparar para aquela nova realidade. Tipo, o Código de Trânsito Brasileiro, ele, se não me falha a memória, ele é de 97, Lei 9.503 de 97, mas ele entrou em vigor em janeiro de 98. Né? Já estou ficando velho, estou confundindo 98 com 2008. Então ele entrou em vigor 6 meses depois, aproximadamente. Esse foi o período que o povo teve de conhecer o Código de Trânsito, teve campanhas, conhecer as novas normas de circulação e conduta, tá? E ali o povo já se identificar com aquilo e tudo mais, saber que não usar cinto de segurança é uma
uma situação grave, uma infração grave e tal, e por aí vai. Então, determinadas leis precisam desse tempinho para que o povo possa ter conhecimento. Tipo o Código Civil de 2002, de 2002, exatamente, mas ele entrou em vigor em 2003, ou foi 2001, 2002, não estou lembrado aqui, mas foi um ano, exatamente, de vacácio legis do Código Civil. Passa aí, parceiro. Olha, processo legislativo, eu trouxe para vocês aqui, eu descobri ontem que isso aqui está na internet, então, quem procurar esquema de processo legislativo vai achar isso daí. Eu trouxe para os senhores, olha, isso aí tudo é federal, certo? Isso vai ficar disponibilizado na página do tribunal, né, conselheira? Vai ficar disponibilizado na página do tribunal. E aqui tem um esqueminha, olha, de emenda constitucional, iniciativa, discussão, votação, sanção, veto, promulgação e publicação, tá? Tá bem pequenininho ali, então não dá para ver direito. Mas aqui tem um resumo de como funciona todo o processo legislativo, ok? Como ele é bem objetivo, ele está na Constituição e os municípios eles têm que seguir nas suas leis orgânicas, a gente ia ser muito enfadonho para nós aqui ficar falando, olha, a lei ordinária, ela começa tal, não sei o quê, entendeu? Iria ficar bem enfadonho, bem repetitivo e tudo mais. Então eu resolvi trazer esse esqueminha para os senhores, e aí tem toda a tramitação do processo legislativo em cada espécie normativa ali, com a diferença, aquilo que eu falei para os senhores, emenda constitucional. Se você quer aplicar no município, você lembra que a emenda constitucional, ela no município é emenda à lei orgânica. E a discussão ali, ó, tá, não sei se dá para enxergar, CD mais SF, CD e SF, tá vendo ali? É Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ali você esquece, pelo processo da exclusão, você vai excluir o sistema, a realidade bicameral e vai entender que aquilo ali é a discussão na Casa Legislativa do município, ok? Com isso, senhores, a gente encerra essa parte de processo legislativo e eu vou direto para noções básicas de direito administrativo. Me foi confiado pela conselheira a oportunidade de passar aos senhores, agora sim, para a maioria é o que interessa, que é a introdução às licitações. O que eu tinha falado anteriormente aqui, pelo que eu vi da atenção dos senhores, vocês prestaram bastante atenção, eu agradeço por isso, mas valeu como um aprendizado. Mas os colegas do interior estão bem atentos lá, porque tem vereadores, viu, conselheira? Já tive a informação, os vereadores, e tem alguns municípios que têm essa figura do assessor do vereador, e eles estão assistindo lá, e deve ter sido de um pouco de valia para eles, né? E para nós também aqui, uma vez que é sempre bom adquirir conhecimento. Vamos ao direito administrativo. Eu tenho pouco tempo e, além disso, eu vou passar aos senhores conceitos básicos, noções gerais de direito administrativo e de administração pública, para que o colega possa entrar mais à vontade no tema licitações. A licitação ela está encartada no direito constitucional e principalmente no direito administrativo brasileiro. Tá? Vamos lá, olha só. Primeiramente, eu pensei em diferenciar para os senhores o regime de direito privado e o regime de direito público. Já estamos falando de outra coisa aqui, hein? Vamos no mesmo ritmo. Regime de direito privado. As normas, o direito, ele existe porque existe o conflito. Uma vez ocorreu o conflito, é necessário que haja uma legislação, vamos dizer assim, que solucione aquele conflito. A legislação ela é abstrata, ela é genérica, ela não contempla casos concretos. Você leva o caso concreto para ser interpretado pela norma, ok? E quando uma das partes, nesse caso concreto, é a administração pública, surge o direito público, o regime de direito público. O regime de direito público é todo aquele regime que contempla normas de direito público, evidentemente, né? O de direito privado, não. Disciplinas de interesses privados, egoísticos e individuais. O Código Civil tem 2.000 e tantos artigos. Daqueles, você tira um ou outro ali que está indevidamente ali por ser normas de direito público. Mas o Código Civil regula as situações pessoais. Entendeu? Regula as situações individuais do ser humano.
regula sucessões, contratos, obrigações, ok? Aquilo ali que você compra na farmácia e o remédio está estragado. Aí você vai aplicar o Código Civil em cotejo com o Código do Consumidor, que é a lei específica, uma lei civil específica, em relação a esse caso concreto que eu trouxe. Então, existe essa diferença. Por que é importante essa diferença entre regime de direito privado e regime de direito público? Eu já fui advogado de prefeitura do interior. O prefeito assumiu, era um pescador, uma pessoa muito humilde, colocou pessoas ali ele ficou com muito receio do pessoal, né, se aproveitar da pouca experiência dele, e colocou pessoas ali que não tinham muita experiência de administração pública, na verdade não tinham nenhuma experiência de administração pública, mas eram pessoas bem intencionadas. Mas não adiantou ser bem intencionado, porque logo no começo eles contratavam um serviço assim, ó, meu amigo, desce uma carrada de areia ali, naquela obra da prefeitura, puxava o cheque para pagar, pegava aquele recibo amarelo. Isso aí, ele pensou que ele estava fazendo lá na fábrica de gelo dele, dos peixes que ele pescava e vendia. Não é assim. Tem toda uma regra de direito público a ser aplicada para esse tipo de situação. Quando a administração pública vai adquirir um produto ou um serviço, ela se submete não às normas de direito privado, não, às normas de direito público. Então há essa distinção. O direito comercial, por exemplo, que hoje é direito empresarial, é uma norma de direito privado, regula relações entre as pessoas, geralmente entre um empresário, né? Então o público ele caracteriza pela redução da autonomia individual e pela criação de poderes jurídicos destinados a assegurar a satisfação dos direitos fundamentais à realização da democracia. A regra de direito público existe porque o fim da administração pública é sempre o fim público. É sempre o fim de interesse geral. Entendeu? Você não está comprando uma coisa ali particularmente. Você está comprando, está adquirindo, está contratando um serviço para realizar o fim público, certo? Então, bem sucintamente, eu quis trazer para vocês essa noção inicial. Pode passar, Jonas, por favor? Bom, como eu falei, eu vou trazer alguns conceitos. Conceito de direito administrativo, do Eli Lopes Meireles, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. As regras de direito público existem por causa disso daí, por causa do interesse em que que te vincula, você como administrador, o interesse que te vincula é o interesse geral. Então, ali não podia ser, aquele tipo de situação não podia ser abrangido por uma norma de direito privado, e sim uma norma de direito público. Tá? Já o Marçal Justen Filho, que ele deve tocar no nome desse cidadão, porque conhece muito de licitações, ele já é mais abrangente. Ele diz que o direito administrativo é o conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e a organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Tá? Pode passar, Jonas. A administração pública, se vocês repararem ali, ó, A maiúsculo, P maiúsculo, tá? Vou falar, isso aqui vai ter uma importânciazinha daqui a pouco. Conjunto de pessoas e órgãos governamentais dispostos a gerir bens e interesses qualificados da comunidade, visando ao bem comum. Falei isso porque é o seguinte, muito embora possa parecer irrelevante, mas existe diferença entre a administração pública maiúsculo e a administração pública minúsculo. Quando você fala de administração pública minúscula, você está falando da atividade de administração pública. Realizar atividades administrativas pelo governo, por entidades governamentais. A administração pública minúscula é isso. A administração maiúscula não, é o conjunto de pessoas e bens. É isso aqui. Isso aqui é administração pública. Certo? É um prédio público, são as pessoas trabalhando, tudo isso é administração pública, visando o bem comum. Maiúsculo. Pode passar, Jonas. Bom, os princípios constitucionais norteadores da administração pública. Quem já trabalhou aqui, que eu digo, se dedicou efetivamente a concursos públicos, conhece esse processo mnemônico aqui, para lembrar os 5 princípios constitucionais regentes do direito administrativo e da administração pública. O LIMP, vocês estão vendo a LIMPL, ó.
Então, para as pessoas que já estão um nível de conhecimento em direito administrativo, isso daí já é balela, isso daí já passou faz tempo. Mas, para as pessoas que requerem noções básicas de administração pública e de direito administrativo, é fundamental, até fundamental não, é bom que se decore por esse processo mnemônico aí, o LIMP, olha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele tem que obedecer, além das normas de direito positivo, as normas que estão dispostas na Constituição e nas leis, ele tem que obedecer esses princípios. E muitas vezes um princípio até se confunde com outro, e eles se somam, e eles colaboram entre si, é impressionante. Quando você obedece o princípio da moralidade, por exemplo, que traz ao administrador a obrigatoriedade de seguir um padrão ético de conduta, você está ali, também obedecendo o princípio da legalidade, porque na lei, a lei traz padrões éticos de conduta por excelência, entendeu? O administrador, além de saber que ele só pode fazer aquilo que está descrito em lei, ele tem como homem médio que é, ou deve ser, ele tem que entender que ele tem que distinguir o errado do certo, o honesto do desonesto, o que é fiel do que é infiel. Não é só porque não está na lei uma determinada proibição que ele pode, não. Um tempo desse eu vi uma entrevista de uma determinada autoridade do meu estado, do Amazonas, dizendo o seguinte, olha, a minha família toda viajava às custas do órgão em que eu trabalho, porque não tinha nenhuma proibição. E atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Que é isso? O que é chover de pedra? Tem muita gente aqui que não fez isso. Entendeu? Ah, não está na lei, eu posso fazer. Não. Negativo. Não está na lei a proibição, né? Não está na lei, não está proibido por lei, eu posso fazer. Negativo. Você, além de obedecer o princípio da legalidade, que é a sujeição absoluta à lei, você tem que saber diferir, distinguir o que é moral e o que é imoral ou amoral. Certo? Então, o princípio da moralidade está esculpido na Constituição, lá no artigo 37, para dizer que todo ato administrativo, você, além de obedecer ao princípio da legalidade, você tem que obedecer aos demais princípios aí, ó, da impessoalidade, da que eu já falei, moralidade, da publicidade e da eficiência. A impessoalidade é o seguinte, é visando o fim público sempre. É esquecer as rusgas pessoais, esquecer os interesses pessoais, certo? Todos esses interesses aí, eles devem ser esquecidos de forma que o ato administrativo contemple sempre no final o interesse geral. Entendeu? Isso basicamente é o princípio da impessoalidade. A publicidade é o seguinte, se não tiver publicidade, como é que eu vou saber uma decisão ou um ato? Uma licitação, abre-se uma licitação. É preciso que você pegue pelo menos a minuta daquele edital e jogue num jornal aí, entendeu? De grande circulação ou no diário oficial. Certo? O colega vai falar mais especificamente sobre isso para os senhores. Porque sem a publicação do ato, vai ter gente que não vai saber. Entendeu? E como o ato administrativo, geralmente o destinatário é toda a coletividade, certo? Eu digo geralmente, aqui sim cabe geralmente, porque determinados atos servem, por exemplo, uma lei ou um ato administrativo destinado à regular a atividade dos professores. Eu não preciso saber que eu não sou professor, entendeu? Mas digo assim, essas normas, esses atos de caráter geral, né, toda a coletividade precisa saber e ela vai tomar conhecimento através da publicidade, até para evitar situações em que o administrador queira esconder alguma coisa, nomear algum parente, alguma coisa assim. Tá? Temos também o princípio da eficiência que está esculpido na Constituição, que contempla a presteza, a perfeição e o resultado prático positivo do ato. É fazer o que melhor se pode fazer dispondo do menor dispêndio possível de ônus, vamos dizer assim, para a administração. Jonas. Os outros princípios regentes da administração pública, que, muito embora não estejam de forma expressa na Constituição, são princípios
vindos de leis infraconstitucionais, né? Que geralmente, possivelmente, alguns princípios não estão em lei, mas a doutrina e a própria jurisprudência contemplam esses princípios de forma que sejam, eles têm um caráter de obediência obrigatória. Tá? O princípio da isonomia está na Constituição, tratamento equilibrado entre as partes. Né? Você tem que tratar, no tema, por exemplo, licitações. Os licitantes ali são todos iguais. Certo? Em princípio, né? São todos iguais. E ali no processo de licitação é que você vai distinguir um e outro da forma como eles se apresentam. Se, por exemplo, o camarada é inábil para aquela licitação, o camarada, eu digo, a empresa, né? Naquele processo de habilitação ele não passa, não tem algum requisito que é necessário, né, ter, ele não tem. Então, por mais que seja vigorante aí o princípio da isonomia, ele já não pode ser tratado igualitariamente porque ele descumpriu um requisito essencial para a participação naquele certame. Né? A supremacia do interesse público ele tem muito a ver com aquilo que a gente já falou ali, dos fins da administração. Certo? Vamos ver um ato administrativo aqui em que se sobrepõe a supremacia do interesse público. Teve uma calamidade pública ali e eu preciso urgentemente dispor de um veículo que só um empresário aqui tem. Por exemplo, um guincho. Né? Lá em Manaus tem um guincho monstruoso, que tem uma empresa que tem lá. E se tiver uma calamidade pública medonha em Manaus e necessitar só daquela máquina dele lá, pela supremacia do interesse público, ele tem que pegar assim a chave e entregar. E pegar o operador e falar, por favor, entendeu? Depois ele resolve as questões de ser indenizado. Tá? Lá aconteceu no município que eu advogava. Caiu o porto da cidade, simplesmente foi para a água. Tá? Tem aquele fenômeno das terras caídas. Um belo dia lá, estava uma cheia muito grande, outubro de 2000 e algum ano aí, que eu não vou dizer, porque senão me entrego. E o que aconteceu? Um belo dia, a cidade amanheceu, o porto foi para o fundo. Foi para o fundo, simplesmente. A balsa estava lá do outro lado. Era uma balsazinha lá que era atracada no porto, né? O que aconteceu? Existia uma parte ali da cidade, mais longe, que ficava numa fazenda e tudo mais. O prefeito me consultou, olha, como é que eu faço? Eu só tenho aquele lugar ali que é planozinho, bacana para botar o porto. Como é que eu vou fazer? Vamos colocar o porto lá e depois a gente faz aí as tratativas para desapropriação, né? Para expropriar daquele cidadão aquela parte ali, se for preciso, que de repente ele poderia depois consertar. Até consertou a parte do porto lá, com verba do Estado, né? Mas durante algum tempo o porto funcionou numa propriedade privada. Isso aí vigiu o princípio da supremacia do interesse público. O particular ele não pode se opor, não. Tá? Razoabilidade, proibição do excesso ou do menos, né? Do minus ou do plus. Certo? O ato administrativo ele tem que estar... Ele não pode, assim... você não pode, por exemplo, matar um gafanhoto com uma luva de boxe, né? Você pegaram um servidor... pegaram um servidor vendo... Ok. Pegaram um servidor... acabei de ser informado do tempo aqui, né? Pegaram um servidor acessando sites estranhos aí, lá no órgão dele. Vai ser demitido? Não precisa ser demitido. Ele tem que pegar aí uns 10 dias de gancho, 15 dias, aí tem que ver a razoabilidade, tem que atentar para a razoabilidade, porque senão você vai cometer excesso ou vai tratar de forma bem leve, né, um caso grave. Então, tem também que se atentar para o princípio da razoabilidade. O princípio da motivação. Vários atos administrativos eles são vinculados. Sendo vinculado, você tem que motivar. Entendeu? Eu inabilitei essa empresa nessa licitação. Você motiva. Olha, ela não apresentou tais e tais documentos, ou então não apresentou capacidade financeira para realizar a obra, e desse modo ela está excluída do certame. Isso é motivação.
Alguns atos discricionários, alguns não, os atos discricionários, em regra, não necessitam de motivação. Mas se o administrador motivar, a motivação tem que ser válida. Então, o ato administrativo, em regra, ele tem que ser motivado. Vai passando? Eu acho que acabou, né? Então, pessoal, é o seguinte, olha, em cima da hora, pelo meu relógio aqui, 15 minutos, falta para as 10 da manhã, certo? Eu agradeço a atenção dos senhores e quem tiver alguma pergunta, eu estou aqui disposto. Se por um acaso não der tempo de responder agora, porque a gente tem um intervalo e tem o Vitor que vai entrar agora, você pode, eu até faço questão que vocês na pergunta, e o pessoal do interior também, faça a pergunta, mas se possível mande um e-mail também, né, doutor Esther? Mande um e-mail. Eu queria agradecer a doutora Esther também, que sem ela isso aqui não aconteceria, tá? E agradecer a presença dos senhores, tá? Eu estou no tribunal, esses são os meus contatos aí, olha. Entendeu? Qualquer coisa, não me ligue. Não, estou brincando.